Ok, gravando. Bom, então, antes de mais nada, assim, a gente fazer uma pequena explicação assim, sobre o porquê da gente estar abordando a reforma da Previdência, né, já em meio de 2022. Era um tema que era para ter sido abordado lá no começo de 2020, logo que foi aprovada, né, essa reforma, mas fomos atropelados pela pandemia e agora com essa MP da Funpresp aí, a gente achou oportuno, vamos juntar as duas coisas e a gente já dá uma avaliação ainda que tardia da reforma da Previdência e depois a gente discute especificamente, nós já estamos marcados para a semana que vem, a questão da Funpresp. Bom, eu vou apresentar, então, se é que o Toninho precisa de apresentação, já teve tantas vezes com a gente. Antônio Augusto de Queiroz é jornalista, consultor e analista político, mestre em políticas públicas e governo pela FGV do Distrito Federal, ex-diretor de documentação do DIAP e sócio-diretor das empresas Queiroz Assessoria em Relações Institucionais e Governamentais e Diálogo Institucional, Assessoria e Análise de Política Públicas. É mais conhecido como Toninho do DIAP, e é uma parceria antiga do Sind Receita, desde a época de Sinditem. Então, já estamos um pouquinho atrasados. Sem mais delongas, com a palavra, então, Toninho. Bom, em primeiro lugar, é um prazer participar mais uma vez de uma live com o Sindicato dos Analistas Tributários, seção de Belo Horizonte, juntamente com a de São Paulo. Minha ideia aqui é falar sobre a reforma da Previdência, mas acho que há 4 temas que são de interesse do conjunto dos servidores e, particularmente, dos analistas tributários, né? Um é esse da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103, que a gente vai estar falando hoje. Outro é a questão da Previdência Complementar, a Funpresp, que nós vamos falar no dia 5/7, especialmente sobre essa MP 1119, né? Está tramitando lá no Congresso agora, que reabriu uma nova perspectiva, nova possibilidade de adesão. Outros temas que também poderiam ser objeto de live no futuro, para o sindicato examinar, seria a gente tratar dessa questão do reajuste salarial em ano eleitoral, ou mesmo para o ano de 2023, já que dificilmente esse ano terá, e também do bônus de eficiência, como é que isso pode ser tratado, transformando de um valor fixo numa parcela no valor variável, né, de modo a que possa crescer esse bônus. E, por fim, a reforma administrativa e as emendas constitucionais 113 e 114, que trataram de precatórios e que, portanto, impactaram aí o conjunto dos servidores. Eu tenho uma apresentação aqui que, na sequência, eu vou colocar em projeção, mas, antes disso, eu queria tratar especificamente da questão dos aposentados, que tem poucos aspectos nessa reforma. O primeiro foi o impacto sobre os aposentados da questão do aumento da contribuição previdenciária por regime próprio, que varia de 14% a 17%, e, portanto, houve ali para os aposentados uma redução em seu provento mediante o aumento dessa contribuição, que era de 11%. Essa reforma da Previdência também autorizou, mas não entrou em vigor ainda. O governo está esperando para colocar em vigor isso, talvez aprovar a reforma administrativa ou um projeto que tramita lá no Congresso, que consiste no seguinte: está autorizado na reforma da Previdência que o governo, se constatar déficit no regime próprio, poderá reduzir o limite de isenção que os atuais aposentados e pensionistas têm para a contribuição por regime próprio, que eles contribuem só a partir do teto do INSS, portanto, a partir de R$ 7.087, reduzir esse limite de isenção para um salário mínimo, portanto, 1.000 e pouco. E aí incidiria uma contribuição mínima de 14% sobre algo como R$ 6.000, que é a diferença entre o teto do INSS e um salário mínimo. Então, seria mais um impacto para os aposentados e pensionistas, né? E
A segunda hipótese, também autorizada, é que, não sendo suficiente para eliminar o déficit do regime próprio, com essa medida de redução desse limite de isenção, se instituiria uma contribuição extraordinária e esta seria extensível também aos ativos. Então, é um risco realmente muito grande, né? E isso está autorizado na reforma. Só não entrou ainda em vigor, vários estados já fizeram isso, mas a União não fez ainda, porque ela está aguardando ou a aprovação da reforma administrativa ou a aprovação do projeto de lei 189 de 2021, que esse projeto ele prevê a unificação do órgão gestor de previdência, a unificação dos dois órgãos em um único órgão de gestão. Então, as questões de aposentadoria do regime próprio e do regime geral teriam um único órgão gestor, embora as regras fossem distintas, mas com um único gestor. E isso faria com que o regime próprio pudesse acionar a equipe do INSS para comprovar esse déficit existente no regime próprio, portanto, implementar esse tipo de medida. Outro impacto que teria sobre os aposentados na reforma da Previdência seria na hipótese de ele acumular sua aposentadoria com a pensão, né? E aí, neste caso, teria uma acumulação em que ele teria que fazer a opção pelo melhor benefício dos dois, o que fosse maior, e um acúmulo nessa aposentadoria com valor muito pequeno, inicialmente com até um salário mínimo integral e acima de 4 salários mínimos, só 10%. Então, é uma redução muito grande na incorporação de pensão, que agora não tem limite, a não ser o próprio teto nacional da administração pública. E, por fim, do aposentado que, tendo um companheiro ou uma companheira que viesse a falecer, né, na hipótese de receber a pensão, essa pensão seria calculada num valor muito pequeno, quer dizer, inicialmente seria apenas de 60% para a unidade familiar básica, portanto, para o cônjuge ou companheiro, né? Mais 10% por cada dependente. Então, seria um impacto assim, muito significativo no cálculo dessa pensão. Isso é o que está previsto com impacto para aposentados. Tem outros pontos que impactam os aposentados, mas não é claramente em relação, portanto, não é claramente em relação à reforma da Previdência, não é decorrente da reforma da Previdência, mas em decorrência de outras medidas, como foi, por exemplo, agora, recentemente, a aprovação daquelas emendas constitucionais 113 e 114, que parcelaram precatórios e, portanto, pode ter impacto muito significativo nos próximos anos para efeito de recebimento de direitos assegurados judicialmente em favor de todos os servidores, incluindo aposentados e pensionistas. Este ano, sei que o sindicato tem muito precatório para receber, estima-se que há uma expectativa de que possa receber praticamente todos, se ficar fora, ficarão poucos aposentados e pensionistas e servidores ativos, mas o fato é que nos próximos anos haverá um engarrafamento e vai dificultar esse pagamento. Então, essas são as medidas com impacto sobre aposentados. Como por sugestão do Sérgio, o Paulo Sérgio pediu que eu falasse primeiro, então, sobre esses impactos sobre os aposentados. Se houver alguma pergunta, a gente responde para passar, então, para as transparências em relação à reforma da Previdência, com impacto sobre os servidores ativos e também aposentados e pensionistas. De qualquer maneira, é importante, nessa apresentação, isso está lá, que, antes mesmo da reforma da Previdência, já tinha sido aprovada um mecanismo que, na hipótese de o servidor deixar a pensão para um companheiro ou uma companheira, um cônjuge
essa pensão só seria integral a partir de 44 anos de idade desse cônjuge. Com idade inferior a isso, seria proporcional, de acordo com a escala que a gente vai depois, na sequência, detalhar nessa apresentação. Então, de qualquer maneira, em relação aos aposentados e pensionistas, são basicamente esses impactos. Se houver alguma pergunta sobre isso, a gente responde para, na sequência, passar para os outros aspectos da reforma na apresentação, e aí sim, já tirando dúvida na sequência dos ativos também. Gente, só para esclarecer, que é o seguinte, não quer dizer que o aposentado possa perguntar depois, a gente só quis fazer um momento mais dedicado, porque, assim, para a semana que vem é um tema que, vamos dizer, mais afeito ao pessoal da FUNPRESP e o pessoal ativo, né? Então, assim, talvez o pessoal, às vezes, se não der tempo hoje, a gente continua, vai ser praticamente uma sequência semana que vem. Então, o pessoal tiver alguma dúvida aí nessa questão dos impactos aí que foram poucos, mas de certa forma relevantes para os aposentados, pode se manifestar de uma vez, fazer a pergunta, qualquer coisa, mais para frente também vai poder fazer. Está aberta a palavra, então. Se não tiver, a gente dá a sequência. Então, o Fernando Jorge, da DS do Rio de Janeiro, aliás, esqueci de cumprimentar também a presença do Fernando, que era para ter sido um parceiro, mas acabou ficando perdido no tempo da organização. Fernando, por favor. Você está sem som, Fernando? Agora está me ouvindo? Sim, Sim. estamos. Bom, a ideia básica dessas duas lives é trazer algumas informações técnicas e o aspecto geral, político, né, do futuro de nossas aposentadorias. Nessa primeira fala do Toninho, é lógico que os efeitos da reforma da Previdência, a sua fala se dirigiu aos aposentados, mas vão repercutir da mesma forma em nós que somos aposentandos, não é verdade? Perfeito, exatamente. Exatamente. É que o Sérgio pediu para, Paulo Sérgio pediu para, em primeiro lugar, falar o impacto sobre os aposentados, na sequência, falar para os ativos, inclusive aqueles que estão prestes a se aposentar. Nós vamos, na sequência, detalhar. Está ótimo, está ótimo. Obrigado, Toninho. Mais algum questionamento, gente? Não tem ninguém inscrito, se não tiver, a gente dá a sequência. Não, né? Qualquer coisa, ao final da palestra, a gente volta nas perguntas. Então, por favor, Toninho. Tá, eu vou, então, tentar compartilhar aqui a apresentação. Tomara que consiga. Porque eu não consegui colocar você como co-anfitrião. Se não der, aí eu posso falar com base no que eu tenho aqui, e aí, na sequência, você distribui para o pessoal a apresentação que você tem ela em mãos aí. Eu vou ver se eu consigo apresentar. Enquanto você inicia aí, eu vou ver se eu consigo compartilhar. Porque senão você vai ter que ficar... Se eu te passar de anfitrião, você vai ter que ficar admitindo o pessoal aí. Posso, então, dar continuidade aqui? Vamos dar sequência. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui. Bom, pessoal, então, enquanto não torna possível aí a gente compartilhar o texto, eu queria apenas fazer aqui algumas considerações mais gerais sobre a questão da reforma,
para dizer que, no contexto político em que ela foi votada, nós conseguimos evitar alguns retrocessos, embora o governo tenha aprovado a maioria dos pontos, mas evitamos importantes retrocessos. Também foi aprovada uma PEC paralela que está tramitando na Câmara e que está parada lá, mas que pode surgir uma janela de oportunidade no futuro. Então, em relação ao texto original do governo, ele conseguiu aprovar a desconstitucionalização de boa parte dos direitos previdenciários. Então, com exceção da idade mínima, os demais aspectos, como o cálculo da aposentadoria e o tempo de contribuição, podem ser objetos de lei e, portanto, é muito mais fácil alterar do que estando na própria Constituição. Todos nós sabemos que, a partir da reforma, quem ingressou a partir da reforma não tem mais perspectiva de aposentadoria integral, contribui para o regime próprio até o teto do INSS, mas a fórmula de cálculo do seu benefício no futuro vai ficar muito vulnerável, porque ela pode ser modificada, tanto o cálculo do benefício como o tempo de contribuição pode ser vinculada a uma lei complementar. Foi retirada a possibilidade de reduzir um ano de idade para cada ano de contribuição. Aquela forma 85-95 ela foi eliminada na prática, na reforma. Houve a instituição de previdência, de contribuição previdenciária para o regime próprio com alíquota diferenciada, né? E, além da possibilidade de adoção de contribuição extraordinária e da redução do limite de isenção, né, do teto do INSS para um salário mínimo, a redução nas pensões por morte, a partir daquele sistema de cotas, de que começa com 60%, e mais 10% para o cara dependente. Isso é um retrocesso monumental, né? O risco de extinção, na prática, do regime próprio, na medida em que se autoriza que a gestão será única entre INSS e regime próprio. Isso foi um retrocesso para a gente. Tem um projeto de lei tramitando no Congresso que regulamenta isso. Nós estamos fazendo todo o possível para que ele não ande, né? Determina que possa ser considerada nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou venha a ser concedida no regime próprio com a contagem recíproca de tempo fictício no regime geral, mas isso só quando caracterizado por fraude. Então, os servidores ficam apreensivos, mas só se tiver fraude é que o TCU poderá fazer esse tipo de anulação de aposentadoria. De qualquer maneira, é sempre um inconveniente, uma preocupação, né? Então, do ponto de vista de retrocessos que foram mantidos, sem dúvida nenhuma, esses são os centrais. Agora, nós conseguimos, naquela ocasião, o Centrão não estava ainda na base do governo, conseguimos evitar alguns retrocessos muito grandes. Por exemplo, nós suprimimos a proposta que constava da PEC original de substituição do regime de repartição pelo regime de capitalização. Ou seja, hoje você tem um regime que é de repartição, ou seja, os ativos de hoje contribuem para a aposentadoria dos servidores anteriores e, assim, se mantém num sistema solidário, sem conta individualizada. Se fosse com regime de capitalização, aí cada um seria a mesma regra, basicamente, da previdência complementar, né? Então, hoje nós temos no regime próprio um sistema em que o servidor contribui com 1 e o patrocinador, no caso do governo, contribui com 2 vezes esse percentual. Então, se o servidor contribui com 15, hipoteticamente, o governo contribui com 30. E ele é obrigado a aportar o que foi insuficiente no regime próprio para a aposentadoria do servidor, quem tem aposentadoria, independentemente de qual seja o seu valor, né? Então, não há uma separação, uma segregação de massa, não há contas individualizadas, há um regime, né,
de repartição em que há solidariedade das partes. Então, uma derrota da capitalização foi importante. A supressão de um gatilho automático de aumento da idade mínima, sempre que aumentasse a expectativa de sobrevida, também foi muito importante. Lá no texto original estava previsto que, sempre que houvesse mudança da expectativa de vida, haveria um aumento automático da idade mínima para efeito de aposentadoria. Isso foi retirado, né? Ficou como limite ali os 65. Ficou garantido também constitucionalmente, que estava tendo a possibilidade de desconstitucionalizar, que haverá reajuste dos benefícios na mesma data e no mesmo índice do INSS. Então, isso foi uma garantia para aqueles que não têm paridade de atualização das suas aposentadorias. Foi instituída uma nova regra de transição que não estava no texto original, para garantir 100% da média, né, com um pedágio ali de 100% sobre o tempo que faltava. Isso não estava previsto originalmente. Houve uma melhoria, ainda que pequena, na acumulação de aposentadorias, né, porque na proposta original não havia sequer a possibilidade de acumulação entre aposentadorias e pensões na parte que excedesse a 4 salários mínimos. Houve essa possibilidade, é 10%, mas é alguma coisa. Houve uma melhoria na regra de transição dos professores, também importante. Houve a supressão da elevação da soma da idade e do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria especial. Então, isso aliviou um pouco a aposentadoria especial decorrente de exposição a agente nocivo, embora continue muito ruim. Houve a supressão da desconstitucionalização da idade mínima compulsória para efeito de aposentadoria. Hoje, a Constituição estabelece que essa aposentadoria se dará aos 70 ou aos 75 anos, né? E de acordo com a lei complementar. E estava se definindo isso, retirando da Constituição para deixar a lei livre para definir essa idade de aposentadoria compulsória. E houve a preservação da acumulação do cargo de origem. Opa, agora conseguiu compartilhar aqui. Agora deu. Eu consegui, Tony, eu tive que passar para o PDF, aí você vai orientando então aí. Eu vou... pode passando aí já. Vou passar para a terceira. Ixi, ficou pequeno, hein? Ficou muito pequeno. Era se eu tivesse entrado por aqui, dava para fazer maior, mas tudo bem, vê se aumenta um pouquinho aí para o pessoal pelo menos ver. Então, a gente estava falando ali, falou de todos os pontos anteriores, e aqui está na tela o próximo ponto que a gente ia falar, que é da PEC paralela, quer dizer, de pontos que a gente ainda pode trabalhar lá no Congresso no sentido de melhorar ou rever alguns excessos na reforma da Previdência. Porque eu aumentei aqui, eu não sei se aumentou só para mim. Não, aumentou para todo mundo. Então, aí essa tela mesmo? Exatamente. Está previsto aí nessa PEC paralela, 133 de 2019, que está na Câmara, né, que ela abre uma possibilidade de adesão integral dos entes subnacionais à reforma da Previdência, que não havia essa possibilidade. Cada estado teria que fazer a sua, né? Uma previsão para os estados. Ela também previa a abertura por 6 meses para que houvesse adesão à Previdência complementar. Isso findou saindo agora nessa MP, que vai ser objeto da live da semana que vem. Essa PEC também prevê uma redução da carência no regime geral de Previdência, né, em que hoje se exige 20 anos e está se prevendo a redução disso para 15 anos, ou seja, a partir de 15 anos de contribuição, o trabalhador do setor privado poder se aposentar, né? Ela também prevê que o cálculo de pensão por morte, ao invés de 10% para cada dependente, considere 20%, porque muita gente, quando aposenta, não tem mais dependente menor, né? Essa PEC também prevê mudança na forma de cálculo do provento integral do servidor, né? Que
poderia considerar algumas outras vantagens de caráter individual para efeito desse cálculo. Ela também prevê aí a manutenção da isenção de contribuição previdenciária de entidades filantrópicas para efeito aí do regime geral, né? Ela estabelece que alguns aspectos que diz respeito ao setor privado, como estabelece contribuição previdenciária para o agronegócio exportador, que hoje ele é isento dessa contribuição, a criação de incidente de prevenção de ilicitude, outra regra prevista, tem mecanismos tratando do Simples Nacional, né? E tem um ponto que é importante, que é o cálculo do benefício da aposentadoria por incapacidade permanente, que passaria a ser de acordo com a média de 100% das maiores contribuições. Isso é bom, porque o texto que foi aprovado não prevê essa possibilidade. E, além disso, em lugar de começar com 60% pelos primeiros 20 anos e 2% por cada ano que excedesse aos 20, começaria com 70%, portanto, seria melhor. E, por fim, cria uma regra de transição de 5 anos para efeito de introdução de uma nova regra de cálculo. Então, seriam consideradas 80% maiores contribuições até 2021, depois 90% das melhores contribuições até 2022, depois, só a partir de 2025 é que seria considerado todo o tempo contributivo para efeito de definição da aposentadoria pela média. Então, essas são as mudanças na PEC paralela que a gente pode tentar aprovar. A próxima já começa nas regras previdenciárias. Aqui, nós temos aí as regras para os futuros servidores, né? Então, o futuro servidor, a mulher, vai se aposentar, poderá se aposentar do ponto de vista da idade aos 62 anos de idade, após 25 anos de contribuição, 10 anos no cargo, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. E o homem aos 65 anos. Mas a forma de cálculo é muito ruim, porque essa forma de cálculo ela considera, pelos primeiros 20 anos de contribuição, 60% da média do salário de contribuição e depois 2% de cada ano que exceder aos 20. Então, por exemplo, para que a pessoa pudesse ter 100% da média para efeito de aposentadoria, teria que trabalhar 40 anos, o que é um aumento substantivo. Mas isso, é bom dizer, vale apenas para os novos e que ingressaram após essa data, portanto, a partir da reforma em 2019, e que, portanto, estarão cobertos no regime próprio até o teto do INSS, que atualmente é de R$ 7.086. Na parcela excedente a isso, está automaticamente vinculado à Previdência Complementar, ao FUNPRESP, mas esse servidor pode, se quiser, sair da FUNPRESP, mas ele é filiado compulsório. Assim que ele ingressa no serviço público, automaticamente ele se filia à FUNPRESP. Então, essa é a regra que vai valer, que está valendo, na verdade, desde 2019, para os novos servidores. A próxima é uma regra já de transição com base em pontos. Então, se substitui aquela regra anterior, que era a fórmula 85-95, por essa nova regra, e essa nova regra não dá direito à paridade e integralidade, é calculado pela média. Portanto, a mulher poderia se aposentar aos 56 anos de idade, nessa regra de transição por pontos, com 30 anos de contribuição, ou o equivalente a 86 pontos, significa que é a soma da idade com o tempo de contribuição, e ela poderá fazer isso após 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E o homem, com 61 anos de idade, 35 anos de contribuição, né, que somado os dois dá a fórmula 96. Só que essas duas fórmulas, a partir de 2020, elas serão aumentadas, já estão sendo aumentadas, em 1 ano para ambos os sexos. Então, por exemplo, no caso da mulher, passaria
de 57 para até 62, né? Aumentando uma a cada ano, né? Aumentando um ponto a cada ano desse, e do homem poderia chegar a 105 pontos para que tivesse essa média integral. Então, mesmo na regra de transição, embora seja melhor do que a regra anterior, mas ela vai chegar um momento em que a mulher terá que ter 35 anos de contribuição para efeito de aposentadoria, né? E o homem 40 anos de contribuição na soma final. Próximo. Aqui é a segunda hipótese de cálculo que o servidor tem. Então, é uma situação em que os atuais servidores, ainda pela regra de pontos, né, se ele ingressou no serviço público até 2004, ele pode se aposentar aos 62 anos de idade e aos 65 anos de idade, se mulher, mas observando essa regra aqui, ou seja, ele começaria pelos primeiros 20 anos com 60%, mais 2% de cada ano que exceder a esses 20%, e aí poderia chegar a 100% da média. Agora, se esse servidor tiver ingressado, não depois de 2004, que houve a reforma, mas até 2003, que é anterior à reforma do Lula, esse servidor, se tiver idade de 65 anos, o homem, e a mulher, 62 anos, poderão se aposentar com paridade e integralidade, sendo que os professores se aposentam 5 anos mais cedo, professor do ensino médio e fundamental. E os seus benefícios, portanto, seriam paritários. Significa dizer o seguinte: por essas novas regras, só alcança a média total se o servidor esperar para se aposentar, se ele entrou a partir de 2004, a idade mínima de 62 anos ou 65 anos, mulher ou homem, e ele só terá direito à integralidade e à paridade se ele tiver entrado antes de 2003. Depois de 2003, o que ele consegue é 100% da média, e mesmo assim, por esse cálculo e condicionado a essa idade mínima. Próximo. Essa é uma nova regra que foi instituída, que não estava na PEC original, de pedágio, né? Estabelecendo uma idade mínima para a mulher se aposentar aos 57 anos de idade, o homem aos 65 anos, aos 60 anos de idade, né? O homem a mulher após 30 anos de contribuição e o homem após 35. Os outros requisitos seriam 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo, e para que ele tivesse 100% da média dessa aposentadoria, ele teria que pagar um pedágio de 100% sobre o tempo de contribuição mínima na data que entrou em vigor essa reforma, ou seja, daquilo que faltava. Então, por exemplo, se faltasse 2 anos, ele teria que trabalhar mais 4, e desde que, ao trabalhar esses 4, chegasse aos 57, mulher, ou aos 60, homem, e concluísse aqui os 30 ou 35 anos, ou passasse, ele poderia se aposentar com base na média integral. Então, isso não estava originalmente previsto e foi incluído. Próximo. Então, esse cálculo seria para os servidores, quem ingressou a partir de 2004 e antes de 2013, que é aquela regra da Previdência Complementar, poderia se aposentar por 100% da média, né? Quem ingressou a partir de 2013, portanto, após a Previdência Complementar, terá cobertura só ao teto do INSS, e a regra será aquela:
primeiros 20 anos 60% e 2% pelo que excede. E o restante seria vinculado à Previdência Complementar. E, por fim, quem entrou até 2003, que teria direito à paridade e integralidade e, portanto, um benefício equivalente ao benefício dos ativos. Então, do ponto de vista de regra de aposentadoria, seriam essas. Próximo. Aqui, nós estamos tratando aqui da nova regra da pensão. O que estabelece a nova regra da pensão? O valor da aposentadoria, né, seria dividido da seguinte forma: 50% do valor seria assegurado no caso de pensão por morte, né, seria assegurado ao cônjuge. Como ele também é dependente, mais 10%, então começaria com 60%, e 10% para cada outro dependente menor ou com algum problema de deficiência. E isto é uma redução muito drástica na pensão, né? Porque antes ela partia de um outro patamar muito mais vantajoso, que era de 70% com mais 10% para cada dependente. E aí houve essa redução aí muito drástica em relação à regra anterior. Próximo. Aqui foi uma medida que foi adotada já em 2015, estabelecendo que a pensão ela não seria mais vitalícia, dependia da idade do principal beneficiário, né? No caso dos dependentes, só teria vitalício se tivesse, no caso da mulher ou do homem beneficiário, né, do cônjuge, idade igual ou superior a 45 anos, né, e deficientes, alguém com algum tipo de deficiência. No caso dos menores, dependentes menores, só até os 18 anos seriam cobertos, e o cônjuge, companheiro ou companheira, teria essa aposentadoria se não tivesse mais de 44 anos no momento que teve acesso ao benefício, ficaria por algum período. Por exemplo, se tivesse 20 anos de idade, receberia essa pensão por 3 anos. Se tivesse entre 22 e 26 anos, receberia por 6 anos. Se tivesse entre 27 e 29, receberia por 10 anos. Se tivesse entre 30 e 40, receberia por 15 anos. Se tivesse entre 41 e 44, receberia por 20 anos. Portanto, só a partir de 45 anos é que seria a vitalícia. Próximo. Bom, aqui nós estamos falando da possibilidade de acumulação de aposentadorias e pensões, né? Então, a regra é uma regra muito draconiana, né? As pensões elas só são acumuláveis sem restrição naqueles casos constitucionalmente assegurados, que é o caso de professor e de profissional de saúde. Todos os demais não teria uma acumulação. Quer dizer, teria, mas seria uma acumulação com um valor muito pequeno. Então, o cidadão teria que optar pelo benefício mais vantajoso, se fosse a aposentadoria dele ou a pensão, e poderia receber parte da outra, da aposentadoria ou da pensão, num cálculo cumulativo, né, de acordo com as faixas salariais. Então, de um salário mínimo até 2, receberia 60%, no que exceder a 2 salários mínimos até 3, receberia 40%, de 3 a 4 salários mínimos, receberia 20%, e acima de 4 salários mínimos, receberia, no caso, 10%. Então, só para dar um exemplo aqui, o máximo possível de acumulação seria de R$ 2.666.
significa dizer que, por exemplo, no caso de alguém com salário de 12 mil, uma hipótese aí de um analista, perderia praticamente 80% ou 90% do valor. Né? Um negócio realmente absurdo. E essa acumulação, portanto, chegaria, no máximo, a esse valor de 2.600. Diferentemente do professor e do médico, que acumularia todo o montante, independentemente do quanto fosse. Então, aí é um prejuízo muito grande. Próximo. Aqui a gente pega um exemplo concreto de como era antes da reforma e como ficou. Então, antes da reforma, a gente, pegando um caso de alguém que ganhasse R$12.000, ele, na pensão por morte, para efeito de acumulação, ele poderia acumular o teto do INSS mais 70% do que excedesse a esse teto. Portanto, a perda seria, no caso aqui específico, de menos de R$2.000. Então, se tinha 2.000 para acumular, ele levaria 10.526,16. Já pela nova regra, o máximo que ele chegaria seria a 9.000 e... Desculpe, vamos ver aqui. Exatamente, ele teria uma parcela acumulável de 2.659, o valor da pensão passaria a ser de 7.200, que antes era 10.000 e pouco, e, portanto, no final, haveria uma perda muito significativa aqui da ordem de 9.000 e poucos, que seria o provento total. Então, você vê que há uma perda muito grande em relação à regra anterior. E na regra anterior, você garantia o teto do INSS mais 70% do que excedia, portanto, garantia ali 10.000, num valor de 12.000, 10.500 e pouco. Já no novo, você garante apenas 60% dos 12.000, né, que dá 7.200, e mais o que pode acumular 9.000 e pouco. Então, teria uma perda praticamente aí de R$1.000 para efeito de acumulação de benefícios. Próximo. Aliás, o primeiro foi o cálculo da pensão, agora é o benefício. Aí você vê como é que modifica substantivamente. Olha aqui, antes, pela regra anterior, o valor do benefício da pensão seria de 10.000. E agora, pela nova regra, o cálculo dessa pensão cairia para 6.000 e pouco. Então, e desses 6.000 e pouco, você poderia acumular apenas 2.424. Então, uma perda muito significativa nessa nova modalidade. O que antes você poderia acumular praticamente 90%, agora você, no máximo, pela nova regra, primeiro que a pensão cai de valor e o valor a ser acumulado é muito pequeno, é de R$2.400. É um valor muito pequeno. Próximo. Aqui é uma tabela sobre as contribuições previdenciárias. Né? Então, a contribuição dos servidores sofre um impacto aqui muito significativo, né? Porque, embora ela possa começar aqui num percentual de 7,5%, né? Mas, em geral, o pessoal está, no mínimo, nessa faixa aqui de 14% do serviço público. Não tem ninguém que esteja numa faixa inferior a 14%. E isso pode variar de 14% a 22%. E, em termos reais, com descontos, essa incidência ela pode chegar no limite
a 16,79%. Então, um aumento muito significativo da contribuição dos servidores. E, como disse, ainda há esse risco da possibilidade de contribuição extraordinária depois que foi implementada aquela redução no teto, no limite de isenção, que é do teto do INSS, que cairia para um salário mínimo. Próximo. Aqui é um exemplo de quanto seria a contribuição por faixa de aposentadoria, né? E pegando aqui, se pegou aqui um exemplo de uma remuneração de 27 mil, e, portanto, havia aí, no caso dos aposentados e também dos ativos, um aumento muito significativo em termos de percentual. O ativo seria de uma alíquota de 15% e o aposentado de 12,64%, quando antes a alíquota máxima era de 11%. Próximo. Bom, aí a questão do abono de permanência. Quem preencheu os requisitos para se aposentar e continuar trabalhando tem direito ao abono, são 3 regras. Mas essas regras, mesmo que comportem interpretação distintas, eu acho que não há nenhum interesse da administração pública em revogá-las ou interpretá-las de modo restritivo, de modo que todos os que vierem a preencher as condições para ter o limite de isenção vão fazer jus a isso nos próximos anos. Não acho que o governo vá regulamentar, porque no momento que ele regulamentar, ele pode retirar esse direito para os futuros, né? Eu acho que essa regra do abono tende a permanecer, porque o governo, na prática, mantém um servidor com apenas o valor da sua contribuição, né? Então, é interessante para o governo continuar mantendo esse abono. Próximo. Bom, em relação ao direito adquirido, quem preencheu as condições com base na regra, então, em vigor, tem esse direito adquirido e poderá fazer uso desse direito a qualquer tempo. Agora, não há direito adquirido em relação ao valor que se contribui para a Previdência. E aí pode alterar para maior ou para menor ao longo do tempo. Mas, no caso do direito à aposentadoria, quem preencheu as condições, em dado momento, pode fazer uso dessas regras a qualquer momento no futuro. Próximo. Essa possibilidade de extinção do regime próprio, na verdade, é aquilo que eu mencionei, que está tratado naquele projeto de lei complementar 186, que, na verdade, ele estabelece uma gestão única, né, migrando do regime próprio para o regime geral a administração de todos os benefícios previdenciários, embora sem alterar a definição de seu valor, mas podendo administrar isso, e vai ser uma burocratização muito grande, porque o órgão de pessoal não teria mais controle sobre as aposentadorias, passaria para o INSS. E isso seria uma coisa, na minha avaliação, disfuncional. Mas o fato é que o governo quer fazer isso porque o INSS tem melhores condições para apurar eventuais déficits para justificar aquela contribuição extraordinária que eu mencionei. Próximo. Bom, tem uma série de adins questionando aí essa reforma, né? E estão ainda pendente de decisão conclusiva. Como isso vai ser distribuído para vocês, eu não vou comentar cada um desses pontos. Próximo. Bom, é isso o conjunto das medidas, das mudanças nessa reforma da Previdência. Foram essas que eu resumi aí.
e agora me coloco à disposição para eventuais perguntas. Quem tiver perguntas a respeito pode fazer. Esse material poderá ser distribuído aí pelo Paulo Sérgio para quem participou da live. Não sei como é que vocês vão fazer, mas pode ter um mecanismo aí de no próprio chat, colocar o e-mail, o Zap, o Sérgio enviar. O fato é que esse material está disponível para quem quiser ter acesso a ele. Bom, obrigado, Toninho. Nós já temos aí algumas mãos levantadas, né? Vamos organizar dessa maneira. Quem quiser se pronunciar, questionar, né? Ou mesmo fazer algum comentário, é só levantar a mão. E eu queria fazer uma pergunta, Toninho, assim, é meio desesperançoso ouvir isso aí, né? Qual que é a possibilidade, assim, que você acha, primeiro, técnica, né? E segundo, política, de se conseguir reverter algumas, pelo menos algumas, né, dessas maldades que foram feitas aí nessa reforma técnica, porque eu não sei, assim, quando uma PEC é aprovada, se tem vamos dizer, um decurso de prazo para poder voltar atrás, ou se o Congresso faz o que quer, e política bom, já fala por si, né? Pois é, Paulo, na verdade, nós temos um precedente que foi na reforma do governo Lula, em que, para ser aprovada, houve um acordo em torno de uma PEC paralela, que ela foi enviada para a Câmara, e, posteriormente, 4 ou 5 anos depois, se conseguiu aprovar na Câmara essa PEC, e ela trouxe regra de transição mais interessante, menos drástica, portanto, mais generosa em relação aos servidores. Então, a nossa expectativa é de que esses pontos mais drásticos possam ser corrigidos nos termos daquela PEC paralela 133, que foi aprovada no Senado e está na Câmara. Então, só vejo caminho por aí, quer dizer, por intermédio dessa PEC paralela, que foi objeto de debate lá, e que ameniza mais um pouco alguns aspectos da reforma. Por exemplo, em relação à acumulação melhora um pouco em relação ao cálculo da pensão também, que aumenta para 70% o valor inicial e 20% para cada dependente, ou seja, tem algumas mudanças lá que amenizam um pouco os efeitos mais duros, mas o fato é que, mesmo com essas mudanças, ainda vai ficar muito drástica a reforma, né? Pois é, mas uma nova PEC aí para tentar reverter alguma coisa Muito baixa. Possível, mas é possível, politicamente mas improvável, porque mesmo que haja uma renovação do Congresso aí bastante significativa, todos os indicadores, pelos nossos levantamentos, deixam uma ideia de que o Congresso ainda vai continuar muito conservador. A esquerda vai crescer um pouco nessa próxima eleição, mas não o suficiente para aprovar a PEC. Então, ela vai depender de forças muito fortes ligadas ao mercado. E ela não vai concordar com ampliar o gasto com aposentadorias, né? Então, a perspectiva de mudanças mais significativas, mesmo trocando o governo, são pouco ambiciosas, porque elas poderão, na minha avaliação, se limitar à PEC paralela, e acho difícil que avance sobre outros temas a partir de uma nova PEC. Ok, obrigado. Elisa, com a palavra. Elisa, você está com o mudo ativado. Não sei se você está tentando falar. Deu?
Você não está conseguindo ativar o som, Elisa, é isso? Sim, Paulo, ela disse que não consegue ativar. Ela falou que você consegue. Tenta clicar no unmute. Não sei se está configurado em inglês ou português o seu aí, para que ela talvez tente abrir. Pois é, mas você conseguiu abrir, né, Douglas? Eu acho que o problema não está travado, né? Enfim, o Não, próximo né? colega inscrito é o Carlos. Tenta, por favor, Carlos Henrique. Boa tarde, estão vendo? Eu acho que o problema, Elisa, acho que alguma coisa aí na sua Provavelmente. configuração. Uma dica É, para Elisa, talvez ela. Desculpa interrompê-lo, Carlos. Uma dica para sim. Elisa é talvez ela sair e tentar entrar novamente. Bom, Carlos, por favor, enquanto a Elisa não. Boa tarde. Pelo que eu entendi, me parece que falou que no critério de pontos não teria direito à paridade e integralidade. Eu queria perguntar se realmente não existe possibilidade de integralidade e paridade, indo pelo critério de pontos, caso já tenha a idade de 65 para homem. Infelizmente, não. Vai ter que ter a idade mínima, né? Ter entrado antes de 2003 e ter essa idade mínima de Sim, 65 no anos. caso é isso, é anterior a 2003, já teria a idade mínima de 65 e seria por ponto. Nesse caso, teria integralidade e paridade, não? Pois é, não, no critério por ponto, não. Só no critério por idade e tempo de contribuição. Então, por exemplo, quem entrou antes de 2003, para ter paridade e integralidade, tem que chegar à idade de 65 anos homem, 62 mulher, e os 30 e o tempo de contribuição nele previsto. Portanto, não comporta. A paridade ela se limita apenas exclusivamente no caso de quem cumpre esse requisito, não por ponto, mas pelo outro mecanismo. É claro que, eventualmente, você pode os dois coincidirem, mas as regras são distintas. Ou seja, por pontos não dá paridade e integralidade, dá 100% da média. Com certeza, em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. Por ponto, chega a 60%, 100% da média. Paridade e integralidade tem que ser a regra estabelecida da idade mínima de 60 anos, 65 anos homem e 62 mulher, e após o tempo mínimo de contribuição. Isso é líquido certo. E qual seria esse tempo mínimo de contribuição? No caso do homem, 35 anos, né? E no caso da mulher, 30 anos, desde que tenha entrado antes de 2003. Tá, ok, então, obrigado. O critério é basicamente a idade. Então, teria que responder, só reiterando, Carlos, teria que ter a idade mínima de 65 anos e o mínimo de 35 anos de contribuição, no caso do homem, na mulher, 62 e 30 anos. Preencheu esses requisitos, quem entrou antes de 2003 tem direito à integralidade e paridade. Fora disso, não existe outra hipótese. A hipótese que existe é a de pontos, mas é média, de 100% da média, e a correção será pelo mesmo índice do INSS. Tá, obrigado. Bom, a Elisa voltou, não sei se já está ouvindo, Elisa. Se tiver, pode tentar aí ativar o... Pelo computador, eu voltei pelo computador. Agora sim. Bem, minhas perguntas são relativas a uma pessoa que entrou depois de 2003 e migrou para o FUNPRESP.
o cálculo da aposentadoria vai ser tipo assim, pega meus anos de contribuição, por exemplo, agora é o teto da Previdência, os outros o teto da Previdência e, por exemplo, o tempo que eu trabalhei fora da Receita com um salário mínimo, por exemplo, vai ser um cálculo. Eu vou aposentar, a pessoa vai aposentar com menos do que o teto e vai entrar igual aposentado do regime público, que de vez em quando tem que entrar na justiça para poder reativar, né, o índice inflacionário e tal, porque vai abaixando, ela não vai ficar igual ao teto. Essa é uma pergunta. A outra, que eu acho que é isso, mas eu queria saber se eu estou entendendo bem. A segunda, a gente teve aquele bônus especial, né, pelo tempo que a gente contribuiu sobre a integralidade do salário. Esse bônus, se, por exemplo, eu tenho 20 anos de serviço público e eu resolvo sair antes, me pedir exoneração, eu vou ter direito a receber esse bônus ou eu tenho que aposentar como servidor público para receber esse benefício especial? E aí essa coisa do tempo é isso também, né? Eu vou ter que ter... Quem entrou entre 2003 e... Eu não entendi bem. Quem entrou entre 2003... Depois de 2003 e antes de 2012, a pessoa vai ter que ter os 30, a mulher vai ter que ter 35 anos e idade mínima, ou vai fazer... É isso. Bom, em relação ao primeiro aspecto, vamos começar pelo bônus, esse benefício especial, que é uma espécie de bônus, pelo tempo que contribuiu pela totalidade, considerando que migrou para a Previdência Complementar, né? Isto aqui só é assegurado ao servidor que continuar até a aposentadoria. Se ele sair do serviço público em algum momento, ele não levará nada, exceto o tempo de contribuição até o teto do INSS para se aposentar pelo INSS. Então, tem que ficar, para ter direito ao bônus, a esse benefício especial, terá que ficar no serviço público até se aposentar. Em relação ao cálculo do benefício, de fato, quem entrou entre 2004 e 2013, o cálculo será pela média de todas as contribuições, de 100% das contribuições, tendo como referência o ano de 1994. Então, de 1994 para cá, todas as contribuições entrariam nesse cálculo, naturalmente atualizadas mês a mês, e se faria a média a partir disso, né? E poderia chegar a 100% da média, né? Mas o cálculo é exatamente esse. Então, mas mesmo no caso de você tendo migrado, né? Mesmo caso de ter migrado. Aí você vai ter 3 benefícios. No regime próprio, até o teto do INSS, essa média que der, de acordo com esse cálculo, 100% das contribuições. Um segundo benefício, que é isento de contribuição previdenciária, é esse benefício especial, que é proporcional ao tempo que contribuiu sobre a totalidade da remuneração. E quem migrou para a Previdência Complementar, isso a gente vai detalhar isso na próxima live. Antes, o cálculo é mais vantajoso, então o seu benefício é maior do que quem vier a ingressar agora, porque ele tinha uma base de cálculo com base num tempo de contribuição de 30 anos e agora é calculado com base num tempo de 40 anos, então o seu será mais reforçado que o outro. E o terceiro é o que acumular na Previdência Complementar até o momento da aposentadoria. Desses 3 benefícios, o único que você vai levar, se sair do serviço público, é a Previdência Complementar, o que você acumular lá, porque aí é uma reserva pessoal sua que você pode migrar e levar para onde você quiser. Todos os demais, no caso do tempo de contribuição, só leva
até o teto do INSS, para se aposentar pelo INSS, e o benefício especial não leva, porque só é devido àquele que continuar no serviço público até se aposentar. Ok, Elisa? Faltou a questão do tempo. Então, o tempo vai ser os 30 anos ou 35. Ah, tá. Aí vai ser, no caso, Mulher, né? Vai ser, no caso da mulher, 30 anos de contribuição. E do homem, 35. Porque é até 2012. Depois é 35. Exatamente, porque a regra anterior exigia só esta idade. Então, você precisa ter 30 anos de contribuição. Naturalmente, vai ter que ter a idade mínima, a idade mínima de 57 anos, no caso da mulher, e 30 anos de contribuição. Beleza. Essas são as duas regras. Obrigada aí pela apresentação. Tony, só uma dúvida que ficou na sua resposta aí. Quando você fala sair do serviço público, colega, por exemplo, que faz um concurso aí para outro poder aí, para o legislativo, ou para outro ente, né? Tipo uma Receita Estadual da Vida. Isso é considerado que ele saiu ou não saiu? Não. Saiu do Executivo Federal, o que acontece? Aí ele tem direito se não houver descontinuidade na administração pública, ele tem direito àqueles benefícios que ele tinha antes. Então, ele não perde tudo isso, ele só perde se ele for para o setor privado, se ele sair do serviço público. Mas se ele ficar no serviço público, se for federal, em igualdade de condições, e se for para outro ente, ele vai ter que fazer as migrações necessárias, mas ele vai ter o direito aos benefícios de acordo com a regra que ele tinha antes de mudar e pago pelo órgão de origem, num sistema de compensação entre eles. Entendeu? É porque... Se você, por exemplo, vamos supor o seguinte, você tem um benefício especial de R$ 8.000 pela União, aí você vai migrar para o ente estadual. Você vai assegurar esses 18 mil pago pela União, que ele vai repassar para o ente estadual e vai haver uma compensação entre os regimes e entre os níveis de governo, mas não perde se houver a migração dentro do próprio serviço público. Mesmo no caso, a pessoa, antes de 2003, que tem direito à paridade e integralidade, se ela mudar de esfera ou mudar de poder, continua mantendo esse direito à paridade e integralidade ou obrigatoriamente ela vai para outra regra? Se ela for para o outro ente, ela vai estar sujeita a uma nova regra de alteração em relação a isso, mas tem assegurado a paridade e integralidade, mas vai ter que submeter ao tempo no cargo para efeito de aposentadoria. Tempo de serviço público ela tem, ele pode ter no somado dos itens, mas no cargo vai ter que ser no novo cargo que ele tiver. Então, dependendo da regra, o cara pode ter exigência de 10 anos na carreira, 5 no cargo, etc., mas esse requisito ele vai ter que cumprir. Entendi. Só para... porque eu acho que é isso, mas já tem tempo que eu lembro. Esse benefício especial é o equivalente ao tempo que você pagou a contribuição de forma integral. Se você for aposentar pelo teto, é como se ele estivesse entre aspas, devolvendo, né? Não integralmente, mas uma parte do que você pagou a mais durante seu tempo de contribuição. É isso, né? Exatamente. E aí tem uma Por isso que ele é um direito adquirido, mais ou menos. Um ato jurídico perfeito, na verdade. Que é o seguinte, agora o que é curioso é o seguinte, é que apenas a União e Minas Gerais adotam esse benefício especial.
Os outros estados adotam uma nova regra que não é vitalício. Ou devolve a contribuição corrigida naquele período, ou, no caso de São Paulo, por exemplo, não devolve nada. O cara que migrar em São Paulo, ele literalmente perde o tempo que ele contribuiu sobre a totalidade. Então, cada estado tem uma regra, são várias regras, que há coincidência só Minas Gerais e União, que dá direito a um benefício especial vitalício. Não é fácil dar o cane mineiro, não, senhor. Ô, gente, a palavra está aberta, se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Kátia? No chat tem uma pergunta. No chat tem uma pergunta da Vanessa. Ela faz a seguinte colocação: tem como piorar nossa situação? Pelo que eu entendi do pessoal que entrou antes de 2003, podemos até vir a ter a nossa contribuição aumentada a qualquer momento. Há um limite para essa contribuição extraordinária? Pois é, realmente esse risco existe de aumento da instituição dessa contribuição extraordinária. Né? Agora, o Supremo tem entendido que, a partir de determinado patamar, e ele entendeu, numa determinada circunstância, que 25% de contribuição no conjunto seria confiscatório. Então, pegando essa regra, que esse limite é confiscatório, essa contribuição extraordinária ela tinha que ter um valor, um percentual bem inferior ao percentual atual da Previdência do regime próprio. Então, não se sabe a partir de quanto o Supremo vai declarar que é confiscatório, mas a gente sabe que, depois de 25, ele considerou. Pode ser que considere a partir de 20, não se sabe, mas estou dizendo o seguinte: superior a 25, não, somando as duas, não pode ser por conta dessa decisão já do Supremo anterior. Hoje, né, Toninho? A gente não sabe que Supremo a gente vai ter aí para frente. Outra pergunta aqui da Sônia. Existe alguma tabela disponibilizada para simular o valor da média das contribuições? Olha, existe sim. Se quiser saber, pode entrar no sistema do governo, tem no Poder Executivo e no próprio FUNPRESP, você não precisa migrar para fazer esse cálculo, né? Pode fazer o cálculo lá, tem sim, para saber quanto a média de contribuição. E os departamentos de pessoal dos ministérios têm a obrigação de ter esse histórico lá dos servidores e pode solicitar, sim, esse cálculo do ponto de vista histórico. Do ponto de vista da mudança que houve, quanto aumentou, essa própria tabela aí já explica isso. Quanto era e quanto passou a ser nas diversas faixas. Tem uma outra observação aqui do Milton. Esse caso abaixo, o homem não poderia aposentar com 60 anos. Regra 2, pedágio de 100%. A regra do pedágio de 100% é válida para os servidores públicos e também para os trabalhadores de iniciativa privada que contribuem para o INSS. Nesta regra, é preciso cumprir um pedágio de tempo de contribuição equivalente a 100% do tempo que faltava para você se aposentar na época que a reforma entrou em vigor, 13/11/2019. Aí ele diz, vamos aos requisitos. Homem, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição. Desse tempo, o servidor público precisa ter 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo em que deseja se dar a aposentadoria, né? Pedágio de 100% do tempo que faltava para atingir 35 anos de contribuição no momento da vigência da reforma, 13/11/2019. Essa é a observação que ele faz aqui. Do chat não tem mais nada. Tem uma pergunta bem anterior. Na alteração da emenda constitucional, caiu a exigência de 15 anos de carreira. Se um servidor muda de cargo com mais de 20 anos de serviço, bastam os 5 anos no cargo? É uma pergunta.
Ainda se anterior a 2003, ao mudar de cargo, consegue levar o regime próprio, integralidade e paridade, ou será obrigado ao regime, ao RGPS FUNPRES? Mudando de cargo, desde que não haja descontinuidade, precisa cumprir apenas o requisito do tempo necessário no cargo, que são 5 anos. Né? Em alguns casos, na própria carreira, mas não houve regulamentação. O que é certo é que tem que cumprir para aposentar com base no novo cargo, 5 anos nesse cargo. Isso é a regra determinante. Né? Em relação a essa aposentadoria de 100% de pedágio do tempo que falta, essa é uma alternativa. Se ela não for mais benéfica do que outra, o servidor pode optar por outra. Mas, de fato, exige todos esses pontos mencionados aí pelo colega. Aqui do chat é só isso. Mais algum inscrito, gente? Não, acho que não, né? Então, se não tiver mais nenhuma manifestação, vou passar a palavra, então, aqui para os nossos co-anfitriões aí, fazer as considerações finais, e já agradecendo o Toninho pela apresentação e já deixando combinado, marcado, né, para a semana que vem. É na terça, né, Toninho? Acho que é na terça, que ele não podia na quarta. Dia 5, dia 5. Nós vamos falar especificamente da FUNPRESP, dessa MP aí que está correndo no Congresso aí, tratar, vai dar uma esmiuçada na MP, e aí a gente pode falar, aproveitar que está falando dessa MP da FUNPRESP, falar um pouquinho mais especificamente de FUNPRESP. Né? Então, Daniel. Boa tarde, estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Não, então, só para agradecer mesmo, Toninho, aí, mais uma vez, muito boa a palestra, muito explicativa, e o tema é muito preocupante, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que eu inclusive, ia fazer algumas perguntas, né? Fui contemplado, então, só agradecer mesmo e convidar o pessoal para voltar e chamar meus colegas também para a gente ter uma adesão maior, né? Para terça que vem, então, mesmo horário, né, Paulo? 14h30? Semana que vem a gente combinou, acho que 15, né? Acho que foi 15 horas. A gente confirma depois. Perfeito. Então, de qualquer maneira, agradecer a parceria com o colega de São Paulo, a presença de todo mundo. Não sei se você está falando, não, Daniel, mas sumiu. Está me ouvindo agora? Oi. Agora sim. Então, agradecer a presença de todo mundo, né? E principalmente a parceria com os colegas de São Paulo e a brilhante palestra aí do Toninho. Então, semana que vem, aguardamos todo mundo aí. Muito obrigado, pessoal. E Kátia? Bom, primeiro falar que o tema, apesar do tema ser ruim, a palestra foi boa, né? O tema é realmente muito amargo, né? E deixar aqui uma mensagem de que a gente discutiu muito a reforma da Previdência antes, a gente pediu muito que os colegas participassem das lutas, que a gente se organizasse para fazer uma resistência, e as pessoas parece que na época não acreditavam ou não tinham dimensão do que poderia acontecer. Pois é, está aí. Nós tivemos o caso aqui em São Paulo de um auditor que era recém-ingresso, na verdade, recém-ingresso, era novo, tinha 30 e poucos anos de idade, que a esposa, e ele era filho de um auditor muito conhecido aqui de São Paulo, acabou falecendo, e a esposa dele ficou com R$2.000 de pensão, por conta das condições que ela tinha. Então, assim, todo mundo ficou chocado com isso e tal, mas é que parece que naquele momento caiu a ficha das pessoas do quão perversa e nociva tinha sido essa PEC da Previdência aí. Nós temos um futuro bem árduo pela frente. Seja qual situação a gente for enfrentar a partir do governo que vem, a gente vai ter lutas muito, mas muito importantes. Então, nós não podemos confiar de que as coisas serão solucionadas como a gente acha que vão cair do céu. A gente vai ter que se organizar muito, a gente vai ter que participar muito, a gente vai ter que brigar muito. Uma pena que nós já estejamos colhendo esses frutos.
mas vamos ficar muito espertos para ver se esses frutos que virão não serão mais amargos ainda. Hoje nós que estamos na ativa, eu já sou aposentando, como fala o Fernando, aposentável, como a gente diz aqui em São Paulo. Mas os que estão na ativa hoje vão chegar nesse papel, se Deus quiser, vão chegar nessa situação, se Deus quiser. Até lá, quem sabe a gente já conseguiu reverter alguma coisa ou melhorar alguma coisa. Mas vamos fazer com que a nossa vida e a vida de vocês ainda na ativa não fique tão amarga quanto essa perspectiva que a gente tem na aposentadoria. Não podemos esmorecer, não podemos nos dar ao luxo de termos sentimentos de que a gente não vale a pena, não, a gente tem que lutar e muito. Esse é o alerta que eu gostaria de deixar para todos nós aqui. Obrigada, Toninho, obrigada, Daniel, obrigada, Paulo, obrigada a todos. Obrigada a todos que permaneceram, nós tivemos quase... Não, acho que no auge aqui a gente teve mais de 50, quase 55 pessoas. Teve uma hora que passou de 60. Ah, ótimo, maravilha. Então, foi algum minuto que eu perdi. Mas, assim, não é pouco para a gente estar organizando numa tarde de quarta-feira, num Dia Nacional de Luta, trabalha bastante. A gente sabe que movimentar as pessoas hoje em dia não está fácil. Mas a nossa vida também não está fácil. Então, vamos nos preparar, porque lutas e lutas virão e a gente vai precisar estar muito atento, muito atento. Obrigada, gente. Boa tarde. Douglas, você quer complementar? Muito obrigado a todos que participaram, realmente. Muito obrigado a DS Belo Horizonte, Paulinho, Paulo Sérgio, o colega Daniel também, que proporcionaram essa parceria da gente trazer informação para os nossos filiados. Muito obrigado ao Toninho pela boa explanação. Realmente, como falou a minha colega Kátia aqui do SEDES de São Paulo, o tema é árido, mas é importante a gente discutir isso. E um ponto muito bom na fala da Kátia é que o pessoal não acreditou, talvez meio que adormecido, não tiveram a dimensão exata do que poderia acontecer. E aconteceu. Então, toda vez que o sindicato chama para uma mobilização, que convoca a sua base, que o conjunto do funcionalismo convoca os seus servidores para uma mobilização, para uma ação, a base precisa responder, porque realmente o perigo é iminente. E muitas vezes, como a gente viu, ele produz efeitos que são muito difíceis de serem revertidos, quando não impossível, né, de se reverter isso. E é uma coisa que nós estamos vivendo esse momento, qualquer que seja a ideologia sua, analista que me ouve, aposentado ou da ativa, qualquer que seja a sua preferência pelo presidente A ou pelo presidente B, pelo partido C ou pelo partido D, mas é fato, os números mostram, e as leis que aí estão também, que o atual governo é prejudicial aos servidores públicos, ao serviço público como um todo. Isso é uma coisa que nós já vimos falando há bastante tempo, já vemos alertando a base, alertando as pessoas, mas muitos não se dão muitos não dão a devida importância e não se dão conta desse perigo. Então, essa live é mais uma oportunidade da gente levar o conhecimento às pessoas do que está acontecendo no nosso país e da necessidade da gente não ficar inerte, porque isso pode custar muito caro, como esse exemplo que a Kátia deu, do auditor que deixou uma viúva com uma aposentadoria muito pequena. Então, eu agradeço mais uma vez, agradeço ao Toninho, agradeço aos colegas de Minas Gerais, o Paulo, agradeço o Daniel, agradeço a Kátia, agradeço o Toninho pela excelente palestra, todos vocês que ouviram, participaram, fizeram as perguntas também, muito obrigado. Obrigado, Douglas. Pegando carona na fala de vocês, né, nós ainda temos aí uma reforma administrativa que, né, tem muita gente achando que está morta, né? E tem muita gente achando que ela só está ali escondida esperando para dar o bote, né? Então, assim, é mais uma luta que seria bom a gente ficar de olho e não fugir ao enfrentamento, né? Toninho, se você quiser fazer suas considerações finais. Na verdade, é só para agradecer a oportunidade, me colocar à disposição e parabenizá-los pela iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Como sempre, brilhante, né? A apresentação, gente, alguém perguntou no chat, se alguém tiver interesse, pode mandar um
nós vamos disponibilizar no site dos delegados sindicais, que o Toninho autorizou, e aí pode procurar aí, então, quem quiser, o delegado sindical, e pode informar que está no grupo lá da DEM com os delegados sindicais da apresentação do Toninho, ok? Então, assim, mais uma vez agradecer a presença de todos e espero que a gente consiga uma audiência até maior aí na semana que vem, aí, mais uma vez com o Toninho. Tá bom? Obrigado, gente. Boa tarde.